dia, boa segunda-feira para vocês. Tô gravando esse vídeo para vocês hoje aqui no domingo de manhã. Se vocês ouvirem a voz de Emílio é porque ele está participando de uma aula na sala. Aí tá assim, um na sala participando de uma aula, falando lá ao vivo e eu aqui tentando gravar a aula. Aí vocês vão ficar ouvindo a voz dele, eu não sei como é que vai sair aí esse áudio. Mas vamos lá, a gente vai fazer aqui a continuação, tá? E a continuação do nosso tema, que é coeficiente de solubilidade. Gente, ó, vou dar uma outra dica. Toda vez eu dou dica pra vocês, né? Vocês não aguentam mais negócio de dica. Mas a dica que eu vou dar é a seguinte. Vão acompanhando os vídeos. Eu tô gravando o vídeo bem de pouquinho em pouquinho. E não deixem de acompanhar o conteúdo. Se você não assistiu a aula passada, nem assiste essa. Já corre pra aula passada. Não deixa de colocar os nomes. Eu tô vendo que bastante gente tá colocando os nomes, mas ainda tem gente que falta. E os nomes valem ponto e presença. Então é importante, tá? Então coloca os nomes nos comentários. Mas o conselho que eu quero dar para vocês é: acompanhe o conteúdo, não deixa de acompanhar, porque esse conteúdo é um conteúdo que ele tem uma parte bem fácil, em geral é a parte que eu passo, que eu trabalho, mas depois ela envolve um pouquinho de cálculo. A gente sabe que quando começa a entrar cálculo, muita gente começa a se assustar e tal e tal. Eu não sou a rainha da matemática e vocês sabem disso, então assim, eu vou estar fazendo de tudo para estar trabalhando o tema da forma mais simples possível, com os cálculos mais simples possíveis. Só que eu estou dizendo para vocês terem bastante atenção, porque em experiência com a outra turma que eu trabalhei em 2019, se eu não me engano, o pessoal sentiu muita dificuldade, certo? Inclusive alunas que sempre se deram muito bem nas disciplinas, que sempre tiravam 10, 8, 9, 10, chegaram a zerar a prova desse tema, porque achou que ia ser fácil. E realmente era, só que tinha que estar acompanhando de pertinho e tinha que estar vendo os mínimos detalhes para não se perder. Então negligenciou e tirou uma nota baixa. Então, para isso não acontecer com vocês, até porque a gente está online, eu não tenho acesso a vocês, vocês não têm como estar me encontrando para estar me falando, ó, professor, o assunto e tal e tal. Então é mais difícil. Entendeu? Então, assim, você acompanhando tudo direitinho, aos poucos vai ficar fácil. Então, não negligencia, gente. Não deixa para depois. Para assistir tudo de vez, estudar tudo de vez, não faz isso. Tá bom? Vamos devagarzinho, que todo mundo consegue acertar. Tá? Aí, olha só. A gente vai dar aqui continuidade ao coeficiente de solubilidade. E hoje a gente vai ver os tipos de soluções, certo? Dentro desse conteúdo, tem o tipo de solução que é chamada de solução insaturada, que é o que a gente vai ver primeiro, tá certo? Então, a gente vai ver primeiro a solução insaturada. Aí, depois, a gente vai ver a saturada e a supersaturada, tá bom? É simples também. Aí, vamos lá. Olha só. Uma solução insaturada são soluções que o solvente, lembra aí da água, que fica mais fácil de você lembrar, que o solvente não atingiu a quantidade máxima. O que é que a gente vem estudando? A gente não vem estudando que tem o soluto, né? Que vai ser dissolvido lá dentro do solvente. E aí a gente já viu na aula passada que pode sobrar lá no fundo, né? E a gente já aprendeu que o coeficiente de solubilidade nada mais é que a quantidade que a água conseguiu dissolver, certo? Então, ela tem uma quantidade ali que ela é capaz de dissolver, tá certo? Então, quando uma solução dissolve, mas nem atingiu o máximo, então eu vou chamar essa solução de insaturada. Aí vamos para o exemplo, tá bom? Vamos para o exemplo para a gente conseguir entender direitinho. Eu coloquei aqui um exemplo bem básico, bem do dia a dia. Ó, um suco ou café com pouco açúcar, tá certo? Eu sei que eu não tomo café com açúcar, mas a maioria toma, então vamos lá. Não é por dieta não, viu? É por gosto mesmo, eu gosto do café sem açúcar. Ai, eu tinha uma besteira a falar, vou falar. Vamos lá. Ó, vou colocar aqui um copo, tá? E esse copo aqui tem um suco, ó, um suco. Aí, o que que acontece? Vamos supor que esse copinho de suco aqui, esse solvente que tá aqui, ele é capaz de dissolver sem deixar no fundo. Porque se colocar muito açúcar não sobra no fundo? Não é isso.
Vamos supor que esse tanto aqui, vou colocar aqui que aqui tem 300 ml de suco, certo? Tem 300 ml de suco aqui. Vamos supor que 300 ml de suco é capaz de dissolver 2 colheres de açúcar. Ó. Olha só. 300 ml de suco é capaz de dissolver 2 colheres de açúcar. O que é que eu estou querendo dizer? Que o coeficiente de solubilidade dele são 2 colheres de açúcar. O que é que eu quero dizer com isso? Que se eu pegar 2 colheres de açúcar e colocar dentro dele e mexer, ele vai dissolver tudinho e nem vai sobrar no fundo do copo. Beleza? Entendeu isso aí? Coloquei 2 colheres de açúcar no suco e ele dissolve tudo. Mas, um belo dia, ao invés de eu chegar e colocar 2 colheres dentro, aí eu, não, vou diminuir, eu vou colocar uma só. Ele vai dissolver? Vai, porque se ele é capaz de dissolver 2 colheres, então uma colher diminuiu, então ele é capaz de dissolver uma colher. Então, ao invés de 2 colheres, eu coloquei uma colher de açúcar. Opa, colher de açúcar. Ó. Então, ao invés de colocar 2 colheres, e ele dissolve tudinho 2 colheres, eu apenas coloquei uma colher, certo? Então, essa solução aqui, beleza? É uma solução insaturada. Por quê? Porque o suco não atingiu a quantidade máxima, entendeu? O suco aqui, ele não precisou dissolver 2 colheres de açúcar. Ele dissolveu somente uma, tá certo? Então, assim, isso daí é bem tranquilo, tá bom? Deu para entender? Eu vou pausar aqui, eu vou me afastar. Se alguém quiser pausar para poder copiar, já aproveita e copia. E aí eu vou pausar aqui meu vídeo para apagar o quadro. Retomei. Aí vamos lá. Olha só, gente. Agora eu não vou pular já para a solução saturada, não. Eu vou trabalhar com o outro exemplo, o exemplo que a gente viu na aula passada, para a gente ver assim um exemplo mais a cara da química, tá certo? Então vamos lá. Vou anotar aqui o que a gente fez na aula passada, tá certo? Vamos lá. Peraí. Ó. Lembra que vocês pesquisaram o que é KNO3? Então, vocês já sabem o que é. Então, eu peguei KNO3, deixa eu lembrar aqui, foram 100 gramas de água. Ó, 100 gramas de água. 100 gramas de água. Beleza? E aí tinha 30 gramas de KNO3, ó. 30 gramas. Ó. De KNO3 aqui dentro, ó. 30 gramas. Pronto. E aí foi, mexeu, não foi, gente? Mexeu. Só que aí, preste atenção. Só que aí eu vou repetir o exemplo da aula passada e a gente vai modificar, tá certo? Vou explicar por quê. Pronto. Eu mexi 30 gramas e sobrou no fundo, alguém lembra da aula passada? Sobrou no fundo, foram 9, né? Deixa eu ver. 9,1 foi. 9,1 gramas, né? De KNO3 no fundo. Então, eu preciso descobrir aqui qual é o coeficiente de solubilidade dessa solução. O que é coeficiente de solubilidade? É o tanto que a água conseguiu dissolver. Então, eu coloquei 30 gramas, a água conseguiu dissolver uma parte, e aí a outra sobrou, ela não conseguiu dissolver. Eu não quero saber da que sobrou, eu quero saber do tanto que ela conseguiu dissolver. Aí lembra o que foi mesmo? Acho que foi 20,9. Então, eu vou pegar 30, né? Diminuir, né, por 9,1. Eu nem coloquei vírgula embaixo de vírgula na última aula, né? Mas, enfim, diminuir, vou colocar já aqui o resultado, 20,9, tá certo?
O que eu quero dizer com isso? Que eu coloquei 30 gramas aqui, mexi, sobrou isso. E qual foi o tanto que a água conseguiu dissolver? A água conseguiu dissolver 30,9 gramas de KNO3, tá certo? Então, o meu coeficiente OC de solubilidade é igual a 20,9. O que eu estou querendo dizer é que 100 gramas de água não consegue dissolver mais do que 20,9, salvo exceções. E a gente vai ver depois, daqui a pouco, as exceções. Mas ela, numa temperatura, né, ambiente, ela não vai conseguir dissolver mais do que isso. Ela só vai conseguir dissolver 20,9. É o máximo que ela consegue dissolver. Então, essa solução aqui, eu quero transformar essa solução numa solução insaturada. O que a gente acabou de aprender? Que uma solução insaturada vai ser aquela solução que o solvente não atingiu o máximo que ele consegue dissolver. Só foi colocado um pouquinho ali de soluto. O que a gente pode fazer para transformar essa solução numa solução insaturada? Ao invés de eu colocar aqui, se eu colocar 20,9 aqui, a água vai dissolver tudo, né, gente? Ela dissolve tudo, porque eu sei que é o máximo que ela consegue dissolver. Se eu colocar menos, ela consegue dissolver também, só que não é o máximo dela. Então, qualquer número menor do que 20,9 vai transformar essa solução numa solução insaturada. Então, ao invés de ter 20,9 aqui para ela dissolver, vamos supor que eu coloquei 20 gramas de KNO3. Ou então eu coloquei 20,5. Ó, não atingiu o máximo. Ah, não, eu coloquei só 10. Ah, não, eu coloquei só 5 gramas. Coloquei pouco. Entendeu, gente? Então, a partir do momento em que eu coloquei menos do que o tanto que ela, o máximo que ela consegue dissolver, eu estou transformando essa solução numa solução insaturada. Tá certo, gente? Eu acho que tá de boa aí para entender. Qualquer coisa, se você não estiver conseguindo entender, ou você volta o vídeo e rever. Se você voltar o vídeo e rever e mesmo assim não conseguir, aí você comenta lá no grupo ou fala comigo no privado, tá bom? Eu vou pausar aqui o vídeo rapidinho para não poder apagar o quadro. Pronto, gente, retomei aqui. Quem quiser, né, pausar para poder copiar, pode pausar. E aí a gente vai ver aqui, ficou um pouco longo o vídeo, né? Já tá com 13 minutos, então talvez a gente não veja o restante. Então eu vou passar só essa parte aqui. Olha só. Agora a gente viu a solução insaturada, né? Colocou um pouquinho, poderia até dissolver mais, mas colocou menos, tá certo? Então é insaturada, ainda cabe mais coisa para poder dissolver. Agora a gente vai ver a saturada. A saturada já vai ser o contrário. É quando colocou o tanto certinho, o tanto que foi. Aí vamos lá. Saturada são soluções que estão exatamente com coeficiente de solubilidade. Aí vamos para aquele suco, né? Aí tem ali aquele copo, né? Com aquele suco que a gente chegou e comentou. E aquele suco, 2 colheres de açúcar, né? 2 colheres de açúcar era o tanto máximo que aquele suco conseguia dissolver. Se colocar 2 colheres e mexer, era o máximo. Então, 2 colheres de açúcar. No exemplo anterior, a gente viu que para essa solução ser insaturada, eu teria que colocar, então, menos que 2 colheres, né? Então, eu tinha colocado o quê? Só 1 colher de açúcar naquele suco. Então, aquela solução, ela era insaturada. Poderia colocar mais. A solução saturada é justamente quando você coloca e a solução dissolve tudo. Só que tem uma observação, que confunde muito com o próximo exemplo. Então, vamos lá. Se o coeficiente de solubilidade desse copo de suco aqui, dessa solução, são 2 colheres de açúcar é o suficiente para poder dissolver, que aí nesse caso, essas 2 colheres, a gente, se fosse em uma questão, a gente ia transformar em gramas, né? 2 colheres de açúcar equivale a quantas gramas? Aí a gente ia colocar a resposta em gramas, ia estar a pergunta em gramas também. Eu estou colocando 2 colheres de açúcar aqui porque fica mais fácil da gente entender a primeira parte dos exemplos. Então, pronto.
Se eu realmente coloquei essas 2 colheres e dissolveu, então essa solução aqui é saturada. Aí vem uma observação. Se o coeficiente de solubilidade ali eram 2 colheres, vamos supor que eu coloquei 3 colheres. Então, eu coloquei 1, 2, 3, mexi. Aquele copo de suco conseguiu dissolver 2 colheres. E a terceira colher, aquela quantidade, vai acontecer o quê? Quando a gente coloca muito suco no açúcar, o que acontece? Vai para onde? Para o fundo, né? Então, vai para o fundo do copo. Então, 2 colheres vão ser dissolvidas, mas eu coloquei 1 colher, né? A mais. Então, 1 colher de açúcar aqui, a terceira colher de açúcar, ficou aqui no fundo, ó. Sobrou, certo? Como é que eu vou chamar essa solução? Essa solução também é chamada de solução saturada, só que com uma observação. Ela é chamada de solução saturada com corpo de chão ou então com corpo de fundo. Nada mais é que o quê? Quando se coloca além do coeficiente e sobra no fundo. Eu não coloquei além, o coeficiente de solubilidade aqui era a quantidade relativa a 2 colheres de açúcar. Só que aí eu peguei e fui e coloquei mais uma. Sobrou no fundo. Então, ela conseguiu, né, dissolver todas as 2 colheres e o que sobrou foi para o fundo. Ela é saturada, porque foi no máximo que conseguiu dissolver, atingiu o coeficiente de solubilidade, só que ela é saturada com corpo de chão. Tem lá no fundo do copo, no chão do copo, no chão do recipiente, é um modo de dizer. Sobrou lá. Então, ela é saturada com corpo de chão. Tá certo? Beleza, gente? Deixa eu ver aqui se dá pra gente ver mais um ou não. Vou pausar pra ver. Como eu converso demais, então se eu fosse falar da solução supersaturada, que é a que está faltando, ia ficar faltando um pedacinho aqui que era para falar de solução endotérmica e exotérmica para fechar essa parte do conteúdo. Como eu converso demais, então o vídeo ia ficar muito longo e cansativo. Eu vou parar por aqui e aí eu vou deixar para a próxima aula essa finalização, tá certo? Para não ficar muito longo, muito chato para vocês. Beleza, gente? Um abraço para vocês, um bom dia para vocês, um bom início de semana. Fui!